Pois bem, como você sabe, o Fala Brasil deste sábado é especial, vai até o meio-dia para tirar todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. A gente volta a falar agora com o infectologista Álvaro Costa, do Hospital Emílio Ribas. E tem mais informações para a gente aqui. Vamos lá, doutor Álvaro, tá aqui com a gente. Vamos lá. A gente mostrou agora alguns alojamentos. Mostramos aqui uns alojamentos que são oferecidos para médicos, que são oferecidos para profissionais da saúde. Eu tenho uma dúvida a respeito disso. Eu tenho visto alguns profissionais da saúde muito cuidadosos, preocupados com as suas famílias. Todos vocês estão fazendo isso, porque vocês estão ali na linha de frente. Agora, eu tenho uma outra preocupação, doutor. Além dessas medidas que todos vocês estão tomando para proteger os seus familiares, tem uma questão psicológica aí, né? Porque você está na linha de frente disso, tem um estresse muito grande. Como cuidar dessa turma toda da saúde, doutor? Olha, Zucatelli, essa pergunta é muito boa, porque a gente vem vendo nos hospitais, os profissionais de saúde, médicos, técnicos, enfermeiros, é um clima de tensão sim, enfrentar uma pandemia, esse volume de atendimentos, essas previsões com relação a desabastecimento de equipamentos de proteção individual, das próximas semanas que devem ser meio críticas na evolução da epidemia no Brasil. Então realmente a gente tem tentado, com conhecimento, tranquilizar a equipe, principalmente as pessoas que estão mais nervosas, preocupadas com a questão do novo coronavírus, realmente fazer planejamento estratégico, se reunir quase que diariamente no hospital para discutir vários aspectos da infecção, mudança de fluxo, e dentro dessa atenção ao profissional de saúde também a gente está oferecendo em alguns locais aí acompanhamento psicológico para as pessoas, porque realmente o profissional de saúde vive um momento de tensão, de ansiedade, com relação a principalmente as próximas semanas, o que vai acontecer aqui no Brasil, e a gente realmente tem que, existe medo, existe ansiedade, mas o profissional tem que minimizar um pouco isso, passar segurança para a população, dar um conhecimento, fornecer conhecimento técnico, informação verdadeira. A gente viu uma onda aí de fake news, de situações que a gente realmente fica muito preocupado, que a população tem uma informação enviesada, errada. Então, as funções nossas vão ser múltiplas nesse momento, a gente precisa estar com a cabeça boa e passar tranquilidade e arregaçar as mangas e realmente ir para o fronte de guerra, porque é uma guerra essa pandemia da infecção pelo novo coronavírus. O doutor Álvaro, que é infectologista do Hospital das Clínicas, nos trazendo muitas informações importantes. Doutor, o senhor sabe que sobre isso ainda, hoje eu fiquei muito orgulhoso, viu, meninas, também quando a gente mostrou a reportagem dos jovens, dos estudantes que já estão aptos e que estão se oferecendo para trabalhar nessa frente. Acho que isso mostra que a gente vem por aí, que o Brasil vai ter por aí, não só o Brasil, mas o mundo todo, uma série de profissionais mais qualificados e com muita vontade de trabalhar e de fazer o bem. Isso é positivo. Mais uma vez, eu vejo um lado positivo. Salso tem pergunta para o senhor, doutor. Doutor, bom dia. Tudo bem? Nessa época do ano, né, o aumento, né, de atendimentos por complicações respiratórias chega a crescer até 30% e ainda nem chegamos no inverno, né, que seria aí o terror para o vírus. Como que esses pacientes que sofrem mais de doenças respiratórias têm que lidar com isso, principalmente as crianças e os idosos? Então, a gente vai ter que realmente dimensionar a questão é quando ir ao pronto-socorro, né? A gente está no momento onde as forças estão concentradas para atender os pacientes com suspeito ou caso confirmado de Covid e fazer as medidas para tentar que esses pacientes tenham uma evolução mais favorável. Em contrapartida, eu tenho as outras doenças que chegam no pronto-socorro nesse momento e talvez nos próximos meses se intensifique a chegada desses casos de descompensação respiratória, de asma brônquica. Obviamente, quando for um cenário de gravidade, o paciente realmente estiver com muita falta de ar, estiver desconfortável, não tem como, vai ter que procurar um pronto-socorro. Então, assim, a gente vai ter que conviver no ambiente hospitalar, agora principalmente em serviços de emergência, com a chegada paralela tanto de casos suspeitos de Covid, quanto também de outras emergências respiratórias. Sem contar que os atendimentos de outras doenças não param também, né? Pacientes chegando com quadro de infarto, com problemas de indicação cirúrgica de urgência. Então, a questão é como o sistema de saúde vai se preparar, já está se preparando para o atendimento desses casos que são pela Covid-19 e casos que não são. Então, até em alguns hospitais a gente tem feito estratégia de deslocar para uma área física um atendimento de casos que não sejam de Covid ou para uma outra área física separada para evitar o cruzamento aí desses pacientes. Mas com relação às doenças respiratórias, realmente, se tiver critério de gravidade, falta de ar, crise de bronquite, onde o paciente fica chiando, ele tem que realmente procurar o serviço de emergência e lá todas as estratégias de proteção para que quando ele vá ao pronto-socorro ele não se contamine, não pegue doença, vão estar sendo realizadas.
Doutor, tem muitas perguntas dos telespectadores, o pessoal participando muito aqui no Instagram do Fala Brasil. Eu vou primeiro com a pergunta da Letícia Maria. Ela pergunta se quem teve embolia pulmonar também faz parte do grupo de risco? Então, Zucatelli, a questão é, quando você tem um evento prévio, ou no pulmão ou no coração, para eu considerar que esse paciente pertence à população de risco de ter a forma grave da doença, tem que ver o grau de acometimento dessa embolia, se deixou alguma sequela no pulmão. Então, se o paciente teve um quadro pulmonar, mas passou sem nenhuma sequela, o pulmão está funcionando bem, com reserva, isso é um critério menor de ser uma população de risco. Agora, qualquer evento no coração ou no pulmão que gere alguma sequela, prejuízo de funcionamento, tanto do coração quanto do pulmão, coloca esse paciente dentro de um grupo de um risco maior de evoluir para a forma grave da doença. Doutor, o senhor nem viu isso, mas nossa equipe aqui percebeu, viu, doutor? A natureza vence em tantos momentos especiais aí. O senhor estava dando entrevista e tinha um beija-flor visitando aí, estava pertinho aí, ó, olha aí. Olha ele aí, olha ele aí. Olha que coisa mais linda, gente. Ei, coisa bonita. Isso é um presente. Isso é um presente da natureza pra gente. Doutor, tem uma pergunta muito bacana que a gente está recebendo aqui. Ela mandou também no Instagram do Fala Brasil, ela não fala o nome dela, só da empresa, mas ela diz o seguinte: tenho 40 anos, quero muito engravidar este ano. Será minha primeira gravidez? Devo aguardar mais um pouco em razão da pandemia? Corremos risco? Pergunta excelente dessa moça, doutor. É uma pergunta boa mesmo, porque a questão é o seguinte, né? A gente, com relação aos grupos, vários grupos populacionais têm sido estudados com relação à chance de haver forma grave da doença. Então, é muito claro que pacientes de idade mais avançada, pacientes que têm as doenças de base clássicas, hipertensão, diabetes, representam um grupo de maior risco de forma grave da doença. Agora, as gestantes ainda, a gente precisa de mais estudos com relação a essa população, a chance de desenvolver forma grave da doença. As gestantes realmente são um grupo. Durante o período da gestação, a imunidade cai um pouco, realmente são mais suscetíveis a um grupo de doenças, algumas doenças respiratórias, influenza, né? A própria influenza, a gestante tem um risco maior, mas a questão é pessoal, muitas vezes o pessoal decide ou não se vai engravidar. Obviamente, nesse cenário, os cuidados vão ter que ser redobrados com relação ao afastamento das atividades, então, de repente, né, dependendo do estilo de vida, de trabalho, de possibilidade de ficar afastada, a decisão vai ter que ser baseada em vários fatores. Realmente é um momento que a gente fica um pouco preocupado com as gestantes, porque apesar de a gente não ter muitos estudos, a gente pensa sim que é um grupo que tem que tomar atenção redobrada numa série de medidas no dia a dia. Então fica mais difícil aí nesse momento a questão da gestação e com muitos cuidados associados se for engravidar. Doutor, tem uma outra pergunta da Cremilda aqui. Essa não é uma pergunta exatamente médica, mas é mais uma questão de gestão no seu relacionamento, no relacionamento entre médico e paciente, das alternativas. Tem muita gente com dificuldade. É muito boa a pergunta dela, tem outras pessoas com o mesmo problema. Ela está dizendo que ela toma remédio manipulado, mas controlado, que o psiquiatra não está atendendo no consultório. Como ela faz para conseguir a medicação na farmácia, já que ela tem o CPF na receita, ela tem o CPF na receita antiga, mas a receita é retida. Ela é cliente já há algum tempo. O que ela pode fazer nesse caso? Ela vai ao pronto-socorro? A gente está dizendo para as pessoas não irem ao pronto-socorro. O que faz, doutor? Então, Zucatelli, dois cenários. Se for na farmácia e tentar, e às vezes em alguns locais, se você leva uma receita, se ela tiver a receita, no caso a receita ficou retida, né? Ela pode tentar explicar a situação, mas, na minha opinião, o que deve ser feito no dia a dia para essa situação? Tentar não ir para pronto-socorro de forma alguma, né? Tentar entrar em contato com o médico para ver se ele deixa a receita disponível ou numa portaria, de minimizar essa questão de você sair para procurar essa receita. Obviamente é uma medicação de uso contínuo, a paciente tem que fazer o uso adequado, ela não pode parar de uma hora para outra, mas às vezes telemedicina ou realmente tentar entrar em contato via telefone, tem uma outra estratégia de conseguir essa receita. E o que a gente está vendo também muitas vezes que as farmácias estão liberando mediante a um histórico anterior de retirada, para que o paciente não procurar pronto-socorro realmente não é uma situação, não é um cenário adequado nesse momento, tentar usar de outras vias para conseguir essa receita. Olha, a Salsi tem pergunta para o senhor também, doutor. Salsi. Doutor, segundo os especialistas, nós ainda não chegamos no pico da doença aqui no nosso país, também ainda não chegamos no inverno, né? Ainda falta um pouquinho para a gente chegar aí no inverno, nem no outono ainda não chegamos, mas o inverno é sim a maior preocupação de vocês em relação à Covid-19? Salsi, a gente realmente fica preocupado com a questão do inverno, porque no inverno as pessoas se aglomeram mais. Isso aumenta a transmissão de vírus respiratórios. Lembrar
que a gente já convive antes da Covid-19, do SARS-CoV-2, com inúmeros vírus respiratórios que podem causar doenças, quadro clínico de gravidade também, né? Então a gente realmente fica preocupado. E qual é a grande estratégia que a gente vê, além da higienização, para controlar os outros vírus respiratórios? Lembrar que influenza, que é uma outra família grande e importante de transmissão, tem imunização. Então a campanha de vacinação para a influenza é extremamente importante no sentido de eu minimizar a circulação de outros vírus respiratórios, no caso, vírus da família influenza. Então é um momento de preocupação, sim. As pessoas no inverno se aglomeram, isso facilita a transmissão, mas do contexto da prevenção, quem tiver indicação de tomar a vacina de influenza, que tome a vacina de influenza, e durante o dia a dia, aí, quando tiver um clima mais frio, que as pessoas se aglomerem, vamos intensificar a higienização das mãos, vamos tentar usar máscara de tecido agora, que é outra recomendação que está aparecendo. Então, é um conjunto de medidas que nessa época do ano a gente vai ter que adotar para tentar minimizar a circulação de outros vírus respiratórios e também prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui, isso vale também para todos os profissionais da área da saúde, porque muitos colegas, muitos profissionais de saúde foram até hostilizados no transporte público, a gente falou sobre isso aqui, a turma que está cuidando da gente, pelo amor de Deus, às vezes impedida de entrar no transporte público. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas mais do que nunca agora, né, doutor? Porque vocês estão cuidando da gente. Mas a pergunta da Meire é importante para a gente esclarecer todas as dúvidas de uma vez. Ela fala em relação às vestimentas dos profissionais da saúde, se essas vestimentas podem carregar o vírus, se o ideal é deixar essa vestimenta no hospital, trocar de roupa. O que é melhor fazer quando a gente fala de transporte público, já que os profissionais da saúde estão sim circulando porque eles precisam circular. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Zucatelli, a gente quando está na linha de frente atendendo esses pacientes, a gente chega no hospital, tira toda a nossa roupa de uso cotidiano, bota uma roupa privativa, depois a gente coloca um avental, bota gorro, bota óculos, bota máscara de proteção durante o turno de atendimento, aí termina esse atendimento, a gente descarta os EPIs e tira essa roupa que a gente usa no hospital, coloca a roupa que a gente vai para casa. Então, assim, teoricamente a roupa que a gente usa para atender esses pacientes fica dentro do hospital. A gente até vem recomendando os profissionais de saúde deixarem uma muda de roupa lá no hospital para trocar de roupa. Então, quando ele sai do hospital, obviamente o profissional vai higienizar as mãos, vai estar com uma outra roupa. Então, assim, obviamente o distanciamento é importante, mas não existe essa questão do profissional estar levando o vírus quando ele anda em transporte público. Isso aí é muito relativo, porque a gente sai do ambiente hospitalar com outra roupa, intensifica a higienização. Então, teoricamente, existe esse limiar de proteção quando a gente adota essas estratégias de sair, estar com outra vestimenta e com as mãos limpas, né? Perfeito. Olha, esse é o Dr. Álvaro Costa, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Foi uma alegria ter o senhor com a gente para a gente levar informação de verdade para as pessoas. Aqui é informação de verdade no jornalismo da Record TV. Obrigado, viu, doutor? Um ótimo dia. Obrigado, Zucatelli. Parabéns aí pela qualidade da informação para o público. É importante nesse momento informação de qualidade. É isso aí. Um abraço grande, doutor. Bom fim de semana.